E aí, galera, ao vivo! Hoje, a trilha sonora de academia, porque hoje é educação física. Uau! Daqui a pouco, Ademir Vicente aqui com a gente. E aí, Carlos? Bora malhar? 2022 é hoje. É uma coisa que pra mim é um pouquinho difícil. Confesso que eu sou sedentária. Mas preciso malhar. Tá na lista aí. 2022. Bora malhar, Ademir. Aí senti firmeza, hein? Que maravilha, hein? Você fazendo ginástica ao vivo aí, gostei. Vamos malhar! Que coisa boa, né? Ai, dá um pouquinho aí. Estamos chamando o pessoal. O pessoal que tá aí pode colocar. Tá. Vocês podem colocar aí no aviãozinho. Convidar a galera. Vamos lá. Preferencialmente quem está online. Daí já vê. E quem não vê também online, vê depois. Quem não acessar Isso agora. mesmo. Acessa. Vamos compartilhar com a galera aí. Bora lá, fazendo o meu trabalho. E aí? Como é que estamos aí? Podemos começar? Não ouço você. Também não. Uau! Agora sim. Tá me ouvindo agora? Sim, agora sim. Perfeito. Então, bora lá. Pode começar. A gente inicia hoje o nosso terceiro dia da jornada 12 em 12, né? Onde nós estamos com temas diversos, profissionais diversos, falando a cada dia sobre um tema para o seu ano de 2022, que na realidade começa hoje, né? Nós já falamos aqui nos 2 primeiros dias que a virada de ano é só uma data, é só uma segunda-feira a mais, é só um dia a mais. Mas as novidades de hoje, o seu plano, né, de mudança de saúde física e também de saúde nutricional começam hoje com Ademir Vicente. Obrigada, Ademir, pelo aceite, por estar conosco. E o que nós temos para hoje? É contigo. Juliane, boa noite a todos. Um prazer estar aqui, como sempre, né? Eu gosto muito de estar participando desses momentos. E eu quero começar agradecendo a você, agradecendo aí ao Empregação pelo convite, até porque esse tema voltado à saúde física e saúde nutricional, que está dentro do contexto de saúde, é um tema que realmente eu convivi durante muitos anos da minha vida e é um tema que esteve muito presente na minha vida no ano 2021. Então, quando você me apontou uma lista de temas, um dos primeiros que saltaram aos meus olhos foi exatamente esse.
Eu até, assim, nem me considero um especialista na área, e até queria dizer às pessoas, embora tenha formação na área de educação física, tenha especialização na área de lazer, na área de recreação, eu não sou nutricionista e a minha experiência vem de muitos anos vividos no sistema indústria, em especial no SESI, aqui no Paraná, e também lá no estado de Rondônia, quando a gente cuidou muito, ou trabalhamos muito, para cuidar da saúde do trabalhador da indústria e dos seus familiares. E foi uma experiência extremamente rica. Esta experiência me proporcionou pesquisar o tema no mestrado, e eu fiz uma pesquisa bastante abrangente num polo de indústria moveleira, e mais tarde vinha reforçar essa pesquisa, desenvolvendo uma proposta de avaliação de indicadores no doutorado, e que levava muito em consideração, tinha uma boa base de conteúdos, está atrelado ao conteúdo da vivência da gente no trabalho com os trabalhadores, com a família da indústria, vamos dizer assim. Né? Mas é um tema abrangente, então o que nós vamos falar hoje aqui é apenas uma pincelada no assunto, ou uma pílula de conteúdo, vamos dizer assim, né? Até porque, eu diria, Juliane, eu acho que pouca coisa do que eu vou dizer para você hoje, para as pessoas que vão estar nos acompanhando e as pessoas que vão ver o material depois, elas já não tenham visto em algum lugar ou escutado de algum profissional, e até mesmo em casa da sua mãe e do seu pai. Tá? Acontece que este é o grande desafio. Nós todos temos informações suficientes, e no mundo atual de tanta conexão 4.0, já se fala em 5.0, o trabalho aí, os 12 meses em 12 dias, começou com um tema que falava em impacto 6.0, se não me falha a memória, né? Então, que até o livro então a gente vai ser sorteado no final. Isso, mundo 6.0 do nascimento, né? Isso. Então, esse contexto todo que nós vivemos hoje nos conecta às informações. De alguma forma, tanto eu quanto você, e quem quer que seja que vá, esteja nos acompanhando nesse momento ao vivo ou depois das gravações, já teve contato com a informação sobre o que deve fazer na saúde, o que deve fazer na saúde física e o que deve fazer na questão nutricional. Mas então, se todos nós sabemos, se todos nós temos acesso, se todos nós podemos pesquisar na nossa mão pelo nosso celular, por que é que tanta gente tem tanta dificuldade de cuidar da tua saúde física, da tua saúde nutricional? E eu não estou falando dos outros, estou falando um pouco da minha própria história. Tá? Então é isso que a gente vai conversar um pouco hoje para tentar ajudar você que está nos assistindo a tomar a atitude que ainda falta. Porque, na verdade, informação não falta. Falta é a atitude. A vontade de fazer diferente, de dar um passo diferente. O momento é propício, nós estamos a poucos dias de um novo ano, um novo ciclo, e a gente gosta dessa época, porque a gente tem a oportunidade de renovar os nossos compromissos, as nossas metas, os nossos objetivos. Então é o momento certo de você colocar como um dos seus desafios, mas não aquele que vai ficar anotado no papelzinho na gaveta ou no seu celular, mas aquele que você vai olhar para ele todos os dias e vai colocar em prática. E eu estou dizendo isso, e eu vou trazer o primeiro fato que aconteceu comigo. Há 2 anos atrás, eu estabeleci como uma meta ter um peso inferior a 80 quilos. E esse peso não tem nada a ver com estética, é um peso relacionado à minha condição de saúde. Eu me sinto bem, me sinto com uma situação de bem-estar, como define, né, a Organização Mundial da Saúde, né, me faz sentir, me dá uma condição de bem-estar quando eu estou abaixo desse peso. Acontece que já fazia mais de 20 anos que eu não ficava abaixo desse peso. E este ano de 2021,
Eu não consegui o ano passado, e neste ano de 2021, até por umas questões de saúde mesmo, eu fui um pouco mais rígido com os meus controles, e eu estou no meu peso. Então, eu levei quase 2 anos para atingir essa meta, para entrar nessa meta. Mas você não precisa esperar 2 anos. Você pode fazer isso muito mais rápido. Até porque eu estava me mantendo aí cerca de 5% acima desse peso, com 84 quilos, e em menos de 2 meses eu consegui reduzir os 4 quilos que estava acima e entrar na minha meta e me sentir bem. Tá? Então, assim, é só um exemplo do que aconteceu comigo e o tanto que a gente pode fazer por nós mesmos. Bom, continuando, eu acho que é importante a gente trazer alguns números, né? Por que se dá tanta importância, por que é tão importante falar da importância da saúde física e da saúde nutricional? Eu vou trazer alguns números aqui, que são números que estão disponíveis na internet aí, fornecidos pela Organização Mundial da Saúde. Então, quando a gente olha no cenário mundial, a gente tem 71% das mortes que ocorrem no mundo sendo causado por doenças crônicas não transmissíveis. Tá? E eu já vou dizer por que qual a correlação disso com a atividade física e nutricional. No Brasil, esse número é ainda maior. 74% das pessoas que morrem no Brasil morrem por doenças crônicas não transmissíveis. Tá? 28% são de doenças, desse total são de doenças cardiovasculares. Tá? É o principal índice. E por que eu estou falando isso? Porque boa parte, a própria Organização Mundial da Saúde aponta que entre um conjunto de fatores de risco que levam ao aumento da incidência das doenças crônicas não transmissíveis, encontram-se 4 principais deles. Tá? O tabagismo, quer dizer, o hábito das pessoas fumarem leva a um impacto significativo, né? A alimentação inadequada, a inatividade física ou sedentarismo, como a gente costuma dizer, e as bebidas alcoólicas. E tem outros ainda, como o estresse, questões de hereditariedade e uma série de outros fatores de risco que levam as pessoas a terem esse grande índice. E essa é uma preocupação mundial. Então, por que fazer atividade física? Porque se nós conseguirmos manter uma rotina de atividade física, uma rotina de controle nutricional, de uma alimentação equilibrada, seguramente nós vamos estar evitando a incidência de determinadas doenças crônicas não transmissíveis. Uma delas que a gente já falou aí, as questões de doenças cardíacas, mas nós podemos falar da pressão alta, nós podemos falar do diabetes, nós podemos falar da própria obesidade, né, que é um problema, só para vocês terem uma ideia. 55% da população brasileira, segundo a pesquisa Vigitel, que é uma das maiores pesquisas públicas feitas no Brasil atualmente, isso é dado de 2018, 2019, portanto, antes da pandemia, porque eu acho que após a pandemia, que deve sair logo um dado, esses percentuais devem ficar ainda pior. 55% da população brasileira estava com excesso de peso. Tá? Então, isso é um índice extremamente alto. Para vocês terem ideia, entre o ano 2006 e 2018, esse índice cresceu 67,8%. Tá? Então, um período relativamente curto, tá? De apenas 12 anos, e você tem um crescimento muito significativo. Volto a repetir, estou falando de números antes da pandemia, o que nos preocupa ainda mais, porque a pandemia mudou o comportamento, interferiu de maneira muito séria no estilo de vida das pessoas. E quando a gente fala em saúde física, saúde nutricional, nós vamos estar falando de eixos estruturantes da saúde, da qualidade de vida das pessoas, seja na vida social, na família ou no ambiente de trabalho.
tanto vocês já devem ter participado ou ainda vão acompanhar um dos temas aí, falou de saúde mental, então eu não vou ficar referenciando muito a isso, né? Então, a atividade física, assim como a saúde mental, assim como os cuidados médicos, a alimentação e o sono, são eixos estruturantes da qualidade de vida das pessoas. Tá? E a saúde física e a nutricional, em especial a saúde física, ela obedece a alguns princípios. Eu vou destacar aqui uns 3 principais que eu gostaria de falar um pouco para vocês. A primeira questão é, a saúde física, a saúde nutricional, parte do princípio de que cada pessoa é uma pessoa. É o princípio, então, da individualidade biológica. Isso quer dizer o seguinte, não adianta você copiar a receita, copiar a dieta de outra pessoa, e ela muito provavelmente não terá o mesmo efeito para você. Não adianta você começar a fazer atividade física do mesmo jeito que a sua amiga, que o seu amigo, que o seu chefe, que a sua professora faz. Muito provavelmente, o seu organismo é único e ele tem características específicas e, portanto, requer a necessidade de um plano de atividade física ou de um plano de reeducação alimentar apropriado para a sua característica, que respeite as suas limitações, que respeite os seus comportamentos culturais e que te permita começar e dar continuidade no planejamento físico ou no planejamento nutricional. Um segundo princípio é o princípio da continuidade. Significa que não adianta você fazer aquelas famosas promessas de final de ano e que no dia 2 de janeiro ninguém fala mais nela e fica apenas uma anotação no celular ou no papelzinho em cima da mesa ou no fundo da gaveta. A atividade física e a atividade nutricional requer continuidade. Você tem que se esforçar, você tem que se dedicar, você tem que ser rigoroso, você tem que ser disciplinado, determinado, porque só tem começo. Fazer atividade física só tem começo, não tem fim. Cuidar da sua alimentação só tem começo, não tem fim. Se você quer ter uma vida saudável, se você quer ter uma vida longa, com autonomia, com independência e viver bem, uma condição de bem-estar, como define a Organização Mundial da Saúde, uma condição de bem-estar com ausência de doenças, você precisa ter continuidade na atividade. Depois nós vamos falar um pouco do que é essa continuidade, por exemplo, em atividade física. Tá? E um segundo pressuposto, um terceiro princípio, aliás, é o princípio da sobrecarga, em especial em atividade física. Se você vai começar agora a fazer atividade física, se você colocar uma carga muito intensa, uma distância muito longa para uma caminhada, que é uma atividade simples, leve, ou uma distância muito longa para a corrida, ou um peso muito elevado lá na academia, você certamente vai lesionar o seu próprio corpo. E esta lesão demasiadamente intensa, que dói, que machuca, que pode te levar a ser necessário até tomar medicamentos e até causar situações ainda mais graves, né? Vai te tirar certamente da sua atividade física, do seu compromisso que você assumiu de fazer atividade física e de cuidar da sua nutrição. Então, só ficando um pouquinho nesses 3 princípios, eu considero que eles dão uma noção do tamanho da responsabilidade. Em suma, esses 3 princípios quer dizer que a responsabilidade de mudar, de construir um comportamento saudável do ponto de vista da atividade física e da nutrição é única e exclusivamente sua. Vou repetir. A responsabilidade e a capacidade de mudar, de obter um comportamento saudável com atividade física e alimentação saudável é sua. Claro, você sempre vai ter que contar
com o apoio de profissionais. Então, não tente, não faça atividade física sem a orientação de um profissional de educação física, com registro lá no CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física. Não vá fazer por orientação de amigo, por dica de amigo, não pegue qualquer receita da internet e sai por aí querendo fazer atividade física. Isso não vai funcionar. A probabilidade, o risco de você sofrer um acidente, se machucar, ter ferimentos graves, é imenso. E também, muito provavelmente, esses programas prontos não atenderão esses 3 princípios que eu falei ainda há pouco, que é o da individualidade biológica, da continuidade e da sobrecarga. Quando nós falamos de nutrição, é muito mais intenso ainda, porque não há como sobreviver sem alimentação. Nós precisamos nos alimentar. Tá? E cada ser humano, cada organismo, responde aos alimentos de forma diferenciada. E se você não prestar atenção, você vai até pode até comer alimentos bons, até porque todo alimento, de alguma forma, fornece energia para sustentar o organismo, para movimentar o organismo, para manter o organismo ativo, né? Acontece que muitas vezes a alimentação inadequada ou organizada da forma errada, mesmo um alimento bom, pode causar sérios problemas para as pessoas. Um exemplo disso é a proteína. Todo corpo precisa de proteína. As melhores fontes de proteína são as carnes, por exemplo, a carne bovina, a carne vermelha, é uma excelente fonte de proteína, mas feito da forma errada, por exemplo, frita, pode causar sérios danos para a sua saúde de maneira geral. E assim nós poderíamos listar uma série de outros exemplos. Então, alimentos bons, consumidos da forma errada, na quantidade errada, na combinação errada, pode causar problemas sérios à sua saúde. Por que nós estamos dizendo isso? Porque hoje, a coisa mais fácil que tem é você conseguir uma receita milagrosa clicando aí nas redes sociais ou clicando no Google. Não é isso que você deve fazer. Qual é a orientação número 1? Procure um profissional, um nutricionista, alguém que tem essa formação, que tem essa especialidade e vai poder te orientar da forma adequada. Vai poder avaliar corretamente a sua condição e, com isso, te orientar da forma mais adequada para você começar o seu cardápio e conseguir dar continuidade. Porque se o cardápio não respeitar as suas características, um pouco do seu comportamento, você certamente vai abandoná-lo logo nas primeiras semanas. E eu estou dizendo tudo isso porque um fator chave para a gente mudar qualquer comportamento na vida da gente, seja no trabalho, na vida pessoal, na saúde, na educação, nos relacionamentos, é a gente ter um método, é a gente obedecer um método, é a gente seguir um método, é a gente ter a capacidade de persistir num conjunto de ações que vão ter condições a te levar a algum resultado esperado. Tá? Bom, como eu não vi ainda nenhum questionamento, Juliane, se tiver algum aí, você me avise que a gente vai poder interagir. Tá tudo bem até aqui? Sim, Ademir, tá tudo bem. Eu só saí daqui para que fluísse aí a tua explanação, mas algo que a gente conversou e eu vejo você vai falar sobre métodos. Até eu comecei aqui com a música e tal, porque o Ademir, ele é mentor também, né? E algo que ele traz muito são essas metodologias. Então, com esse conhecimento, tanto de negócios, né? E também nessa questão de mentoria e da saúde, da formação dele também como educador físico, ele tem trazido metodologias. Né? O Ademir é meu mentor e uma das metodologias que eu vi, né, e a gente acompanhou até mentoria já com o telefone e caminhada nós já fizemos, né? Que realmente isso numa forma de estímulo, numa forma de ajuda e de metodologia. E Ademir, eu queria que você contasse um pouco também, você falou sobre a tua experiência desses 2 anos de tentar reduzir, né, os seus
o seu peso para os 80 quilos. E aí você disse que isso levou aí esse prazo de 2 anos, que não necessariamente isso vai levar para cada uma das pessoas que estão assistindo, né? Isso vai de acordo com determinação que você falou, com questão do organismo, de uma boa dieta, um bom plano físico. Mas eu acho pertinente você contar sobre a sua história de 200 quilômetros caminhados também, que isso, para mim, foi uma história, foi um case de superação, né, de realmente determinação. E eu que acompanhei esse ano um pouco dessa tua trajetória de saúde, né, de realmente rever isso. E uma das metas que o Ademir falou e que eu estou trabalhando, gente, é o que eu quero para mim aos 50 anos. Né? Eu estou com 37, então a gente já tem um plano traçado, não para 2022, mas nós já temos um plano traçado para os meus 50 anos, né? E que está totalmente relacionado com essa questão de saúde. E é por isso que o Ademir é um dos convidados para essa live hoje. E essas metodologias de como chegar aí ao longo tempo, ao longo prazo, e conseguir caminhar aí esses 200 quilômetros, Ademir. Perfeito, Jane. Obrigado aí pela lembrança. Eu vou falar um pouquinho do método e vou entrar nas duas experiências aí, tá? O que eu quero dizer com o método? A primeira questão para você poder dar sequência, para você ter continuidade, respeitar esses princípios, é você definir um objetivo. Tomar a decisão e assumir que essa responsabilidade é sua. Então, qual é o seu objetivo? A Juliane trazia aí a questão da pergunta como que ela quer estar, como ela vai estar aos 50 anos de idade, daqui a 13 anos, que é a pergunta que fundamentou essa questão para ela, para a definição do objetivo dela. Lembrando que cada pessoa é uma pessoa. Então, o método começa com um objetivo. O que é que você quer atingir? Defina isso claramente, escreva isso, assuma para você, defina um objetivo específico, algo que seja realizável. Se você atingir ele rápido, você vai ajustando ele, vai discutindo, vai construindo ele para que você possa evoluir um pouquinho a cada dia que passa. A segunda etapa fundamental nesse método é você fazer uma avaliação. Saber onde você está é crucial para você poder definir onde quer chegar. E aqui eu estou falando de estratégia. Estratégia é um plano de ações que liga você do ponto A para o ponto B. Portanto, a avaliação é fundamental. No caso de saúde física e saúde nutricional, quem vai fazer essa avaliação para você? O profissional de educação física habilitado, o profissional de nutrição habilitado, são os dois profissionais mais recomendados para ajudar você nessa avaliação. Vamos usar tecnologias que tem disponíveis hoje, como a bioimpedância, enfim, uma série de recursos tecnológicos que estão disponíveis, que eles vão poder ajustar o seu plano de acordo com a sua realidade. Tá? Você também pode pode começar a fazer a sua avaliação no seu check-up com o seu médico. Tá? O médico, os vários profissionais da área médica, pode indicar para você, apontar para você pontos críticos que você precisa corrigir. Depois disso, depois dessa avaliação, você precisa fazer um planejamento de ação, estabelecer um planinho de ação. Eu costumo chamar, em termos de atividade física e nutricional, o que eu chamo de orçamento-tempo. Quanto tempo você vai dedicar para você na sua agenda diária? Seja para fazer a sua atividade física, seja para o cuidado com a sua alimentação. Então, a partir do momento que você toma essa decisão, que você faz uma avaliação para saber onde você está, você vai colocar você no seu orçamento-tempo. E também é muito importante que, uma vez feito isso e começar, você tendo iniciado as suas atividades, o seu controle nutricional, você aprender a celebrar cada conquista, compartilhar cada conquista, tanto por você, quanto pelas pessoas que te acompanham, pelas pessoas que confiam em você. Então, esse é um processo chave para você dar o passo, para você caminhar em direção a você atingir os seus resultados.
A Eliane está comentando aí, ó, o método é primordial, o desafio é ficar no foco. E é isso que eu fiz, Eliane e Juliane, quando eu fui fazer o meu check-up e os meus indicadores não estavam muito bons. Né? O colesterol um pouco acima, a glicemia alterada, alguns sintomas, e aí eu tomei a decisão, fiz um plano de avaliação, fiz um diagnóstico com vários profissionais, mudei a minha alimentação, mudei o meu comportamento social, meu comportamento de atividade física. Eu dei um intervalo, inclusive, nas atividades profissionais para poder cuidar de mim. Eu já sou um homem de 51 anos de idade, então eu precisei dar um tempo, refletir sobre o que eu estava fazendo, como eu estava vivendo. E como eu sou uma pessoa que quero viver 130 anos, então eu não poderia continuar do jeito que eu estava aos 50 anos para 51. Eu tinha que mudar alguma coisa. E foi exatamente isso que eu fiz. E aí comecei todo um trabalho acompanhado por profissionais da área de atividade física, profissionais da área de nutrição, profissionais da área médica, né? Fazendo avaliações, examinando, e para cada ponto identificado fora do padrão, a gente começou a criar ações e isso interferiu no horário de dormir, na minha alimentação, isso interferiu na lista de compras que eu levo para o mercado, e aí está uma grande dica, se você quer comer melhor, uma das melhores estratégias para você comer melhor é você comprar melhor o que você come. Se você não tiver comida que faz mal para o seu caso, no meu caso, por exemplo, eu amo comer linguiça, né, salame, essas coisas raras, embutidos em geral. Mas para o caso do triglicérides e do colesterol, é um problema. Né? Então, o que eu fiz? Eu passei aí no mercado e tirei da minha lista. Simplesmente não comprei mais salame, não comprei mais queijo, não comprei mais um monte de embutidos que eu costumava comprar todas as semanas. Com isso, eu não tinha em casa. Como eu faço a minha alimentação em casa para poder cuidar melhor, eu consegui controlar mais fácil. Eu sei que nem todo mundo tem a possibilidade de comer em casa, né? Mas se você não tem essa possibilidade de comer em casa, você pode cuidar com o restaurante que você vai comer. Se você vai comer num restaurante que oferece fast food, é claro que vai ser difícil você evitar o fast food. Mas se você for num restaurante que oferece comida por quilo, que tem lá uma opção de saladas, que tem opções diversas de alimentação, que você pode combinar e ter uma alimentação saudável, uma alimentação mais equilibrada. Então, esse teu comportamento, essa escolha do local onde você vai comer, faz muita diferença no resultado. Lembrando que como a gente faz aí várias refeições durante o dia, se você multiplicar por 360 dias por ano, você tem mais de 1000 refeições. Então, se você melhorar um pouquinho a cada dia, cuidar um pouquinho em cada uma das refeições, o resultado, ao final de um ano, será seguramente uma melhoria na sua saúde nutricional. Né? Aí vem um detalhe. Dentro desse método, desse processo de identificação, eu comecei a estabelecer novos desafios. E um deles, a convite de um dos meus melhores amigos, que é o Almir, que faz caminhada já há algum tempo, ele já tinha me convidado outras vezes e eu não tinha ido. E ele me convidou para fazer uma caminhada no Rio Grande do Sul, no caminho do Caravaggio, de 200 quilômetros. Eu fiquei com medo, porque achei que não tinha condição, mas eu me preparei um pouco e fui. Segui as orientações, verifiquei com os médicos e para ver o que eu poderia fazer, cuidei bastante, fiz treinamento com mochila, aquela coisa nada toda que tem que ser feita. E a gente planejou fazer 200 quilômetros em 10 dias, aliás, em 9 dias, e nós fizemos em 7 dias. E aí, assim, é difícil explicar para vocês a satisfação de poder ter concluído, mesmo num processo ainda de recuperação, de restabelecimento da minha condição de saúde física e nutricional, eu consegui fazer em 7 dias a caminhada de 200 quilômetros. Meus familiares até acharam que eu estava louco, estava ficando louco de fazer isso, mas a satisfação foi imensa.
quando você estabelece um objetivo, quando você estabelece uma meta, você sabe que você vai ter que se dedicar, você sabe que você vai ter que fazer um esforço, você sabe que você vai ter que se entregar de corpo e alma para aquilo dar certo. Mas quando você atinge o resultado, é uma sensação indescritível. Só você fazendo para você poder atingir. Por isso que o primeiro ponto é você definir um objetivo para você. E lembre-se, esse objetivo não é para outras pessoas. Esse objetivo é para você. É para preservar a sua condição de vida, para preservar a sua saúde, preservar a sua qualidade de vida. Bom, falamos então de alguns princípios, falamos então do método, contei um pouco aí de experiências que eu vivi, e aí vamos falar um pouquinho mais de algumas dicas que a gente tem aí, que estão disponíveis na internet, que é bastante conhecida, que provavelmente você já ouviu falar em algum momento, né? A velha e boa história de se alimentar, de como se alimentar melhor, né? Volto a dizer, repito, procure um profissional habilitado para desenhar o cardápio de acordo com a sua condição, com a sua saúde, após uma avaliação. Isso somente um profissional habilitado vai poder te dizer isso. Mas, independente disso, você pode incorporar comportamentos mais saudáveis. Um deles é o que eu disse. Se você vai no supermercado, você sabe muito bem o que é melhor para a tua saúde no meu supermercado. Normalmente, o que é melhor para a tua saúde se encontra no campo onde você vai comprar produtos mais saudáveis, produtos como frutas, verduras, mesmo alimentos integrais, alimentos que podem contribuir ou pelo menos ajudar você a manter sua condição de energia, a manter sua condição saudável durante o dia a dia. Tá? É possível você eliminar produtos o máximo possível de produtos industrializados e aumentar o consumo de produtos mais naturais. Fazendo isso, você vai estar contribuindo com a sua saúde, vai ajudar o seu organismo a funcionar melhor. Quando você vier para casa, combine alimentos que pesquise, busque informação e combine alimentos que são mais saudáveis. Então, ao invés de você comer um pão de farinha branca, coma um pão de farinha integral. Se você não tem problemas de diabetes, por exemplo, se não tem contraindicação para você comer um pão de farinha branca, ok, vá em frente, está tudo bem, eu também gosto, acho que é legal, é bom. Se a saúde sua permite, se o seu profissional que fez, o especialista que fez a sua avaliação, concorda que a sua saúde permite você comer, coma, realmente é muito bom, é fácil acesso, tem em tudo quanto é lugar. Mas se você já tiver alguma complicação, procure seguir isso, não é difícil, eu mesmo fiz isso e me adaptei com tranquilidade. Tá? Se você combinar, ao invés de você comer carne vermelha todo dia, para você passar a comer carnes brancas, como frango e peixe, e dar preferência para alimentos mais cozidos, assados, do que em relação aos fritos, né? Só nisso você vai estar dando uma grande contribuição para aumentar, melhorar a sua condição de saúde. Tá? Você aumentar a quantidade de refeições e diminuir aumentar o número de refeições diárias e reduzir a quantidade de alimentos que você ingere em cada uma das refeições. Tá? E, principalmente, tomar muita água. Tá? A velha regrinha de 2 litros de água por dia, ela é uma orientação séria. Tome água, no mínimo um copo de água, de 200 ml de água, a cada hora. Isso vai te fazer muito bem, vai fazer o seu organismo funcionar melhor, vai te dar mais qualidade de vida, o seu metabolismo vai processar melhor os alimentos. E com relação à atividade física, né? Aí tem algumas dicas também bastante interessantes. Né? Vocês todos sabem, né? A Organização Mundial da Saúde recomenda entre 150 e 300 minutos de atividade física por semana. Mas não adianta você fazer 150 minutos só no domingo.
tá? Você tem que distribuir isso durante a semana. Faça pelo menos 30, 40 minutos num intervalo não superior a 48 horas de uma atividade para outra. Isso vai dar mais ou menos 3 a 4 períodos dedicados, né, à atividade física. Quanto mais tempo você fizer, melhor. Então, se você fizer para fazer pelo menos 150 minutos de atividade física durante a semana, você vai precisar, em 5 vezes durante a semana, você vai precisar fazer 5 dias, né, 5 sessões de 30 minutos. Né? E se você aumentar um pouquinho mais, você vai poder fazer aí 3 a 4 sessões de 1 hora, que você vai ficar dentro do recomendado. Isso nós estamos falando para a saúde. Se o seu objetivo for estética, for mudar o perfil corporal, aí o seu especialista vai fazer uma programação adequada para isso. Mas para a manutenção da saúde, para a manutenção do bem-estar, esta recomendação da Organização Mundial da Saúde é suficiente. Então, já estamos falando um pouco da alimentação, falamos um pouco da atividade física, e aí é importante a gente falar dos benefícios disso. Por que fazer atividade física e por que cuidar da alimentação? Quando você faz isso, quando você faz atividade física, o seu organismo produz uma substância chamada endorfina, e essa endorfina atua no seu organismo, dando uma sensação de bem-estar, fazendo você se sentir melhor, fazendo você se automotivar para continuar, para não desistir, não só da atividade física, mas também de outros desafios que você tem no seu dia a dia, que todos nós temos. Tá? Além disso, quando você também faz uma alimentação adequada, mais equilibrada, o seu organismo responde melhor e ele ajuda você a processar melhor e o funcionamento, as condições funcionais do seu corpo te entregam uma condição de vida muito melhor. E aí os resultados são: você dorme mais, você dorme melhor, você sente-se mais disposto para fazer o que você tem que fazer durante o dia, os seus compromissos pessoais e profissionais. Você sente-se mais motivado, mais alegre, mais feliz, quando você tem uma alimentação que te impulsiona, que te gera a energia que você precisa para dar continuidade às suas atividades. Então, alguns benefícios, mas se vocês forem pesquisar, uma rápida pesquisa aí na internet, vocês vão encontrar muitas orientações sobre isso. Agora, cuidado, volto a dizer, tem algumas pessoas que estão entrando agora na live, não vá fazendo atividade física baseado na indicação do amigo, não vá fazer atividade física baseado somente naquilo que você está lendo na internet. Procure um profissional, educador físico, para te orientar com relação à atividade física. Procure um nutricionista para te orientar com relação a como cuidar melhor da sua alimentação. Eu fiz isso e confesso para vocês, vale muito a pena. O investimento é baixo, não é um investimento alto. As pessoas costumam dizer que a alimentação saudável é muito cara. Eu posso afirmar para vocês, eu controlei isso, eu como gestor, usei os meus conhecimentos de administração e fiz o controle disso. Não aumentou o meu custo, porque eu comi melhor e eu comi uma quantidade menor de alimentos do que eu consumia. Eu reduzi, eu controlei melhor a questão de medicamentos. Então, eu posso afirmar para vocês que, sem dúvida nenhuma, o controle alimentar e a prática de atividade física nos proporciona uma condição de vida muito melhor. Não só na questão social, mas também, principalmente, para o mundo do trabalho. Bom, dito isso, eu gostaria de saber se tem alguma pergunta, se as pessoas têm alguma curiosidade para fazer, em função do tempo que nós temos aqui para conversar, né, Juliane? Sim, Ademir, já estamos nos momentos finais. Até o momento ninguém escreveu nada aqui, né? Mas o que eu tinha colocado realmente eram essas questões mesmo de metodologia,
que é a proposta nossa desses 12 dias, né? Trazer realmente um plano, uma proposta de método para que você possa seguir essa vida saudável, né? Para hoje, começando hoje, né? Com água, com um bom sono, como o Ademir falou, o que dá para você começar hoje, né? Esses minutos de caminhada, de alongamento, diário da própria respiração, de meditação. Ontem nós falamos um pouco também sobre meditação, sobre a saúde emocional e física. E uma coisa tem complementado a outra, Demir, né? Ontem você tinha seus compromissos, mas a Tânia conversou e ela falou exatamente isso, que a saúde emocional e a mental, ela também está relacionada com a física, né? Com a atividade física e também com a questão da alimentação. Então, muitas vezes, o seu problema, ele torna-se, né, cansativo ou mental, alguma coisa nesse sentido, mas também parte do seu cuidado com o seu físico. Então, é isso aí, Ademir, acho que você trouxe de uma forma muito ampla, né, e ao mesmo tempo prática, daquilo que se é possível fazer. E eu, como sua mentoranda, né, eu posso dizer que é possível em ver você, que acho que o que é bacana quando você tem um coaching, ou quando você tem um mentor, é ele te dar as dicas e ele ir lá e praticar. Eu falei, não, se o Ademir aos 51 andou 200 quilômetros, em 2022 eu quero também poder fazer a minha boa caminhada. Né? Não sei se eu alcanço os 200 quilômetros, mas eu quero poder fazer, né, essa caminhada. Não sei se eu alcanço não por não poder, porque eu sei que eu posso, né? Mas é a disposição para isso. Então, assim, eu acho... E é interessante, Juliane, é interessante isso que você está falando, porque, assim, muitas vezes, por exemplo, eu tenho filhos, tá? E muitos que estão aí nos acompanhando têm filhos. Muita gente dá aula, muita gente é gestor de empresa, gestor de negócios, é dono de empresa, é líder no seu trabalho. E aí você fala um monte de coisa, mas não pratica. Então, se você não se alimenta direito, se você não faz atividade física, se você não cuida da sua saúde física e mental, como você trouxe aí, que a colega Tânia tratou, você tem efeitos drásticos na produtividade. O mundo do trabalho paga caro. Tá? A sociedade paga bilhões por causa de má alimentação, por causa de um comportamento ruim da alimentação, não só no Brasil, mas no mundo todo. Tá? Dá para dizer, a gente não tem tempo aqui, mas dá para dizer que se a gente tivesse uma coisa mais estruturada com relação à alimentação, nós não teríamos fome no mundo somente utilizando os alimentos que a gente joga fora depois que já terem colhido e está nos supermercados, pra você ter uma ideia. Então, assim, isso é assunto para uma outra conversa, mas a questão da atividade física e a questão da alimentação, são dois eixos estruturantes na saúde, na qualidade de vida, tanto para a vida social quanto para a vida profissional de qualquer pessoa. É fundamental que nós possamos melhorar a nossa condição. E não tem idade para isso. Né? Não tem, se você é criança, se você é jovem, se você é adulto, se você está na terceira idade, você sempre pode melhorar essas condições. Basta você querer. Tudo parte de você estabelecer um objetivo e persistir. E aí eu vou cair naquelas letrinhas que eu costumo falar bastante para os meus mentorandos, que é F, 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 D e F. Né? Você precisa ter fé e acreditar. Né? Você precisa ter foco no seu objetivo, na sua meta. Né? Você precisa ter força para fazer, porque não é simples. Se fosse fácil, todo mundo faria. Então, você tem que ter força. Você tem que ter determinação ou disciplina para fazer bem feito, para fazer com energia. E o resto, foda-se. Tá? Vá ser feliz. Tá? Faça aquilo que faz bem para você. Se você cuidar de você, você vai poder cuidar dos outros. Cuide de você, que é a pessoa mais importante para você,
e depois você pode fazer tudo que você quiser fazer para os outros se você estiver bem. Para finalizar aqui, eu vou ler um texto atribuído ao Dalai Lama, mas muita gente fala que é Buda que disse isso, então um monte de gente que já disse isso. Mas o que eu leio aqui está atribuído a Dalai Lama. Perguntaram para Dalai Lama o que mais te surpreende na humanidade, e ele respondeu: os homens, porque perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perde dinheiro para recuperar a saúde, e por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem-se do presente, de tal forma que acabam por não viver nem o presente nem o futuro. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Para a gente pensar um pouco, né? Isso aí. Excelente. Ademir, muito obrigada. Eu vou encerrar por aqui. Amanhã nós temos mais. Amanhã estamos falando de conexões e network. Então, você que busca comunicações, né, busca aí novos contatos, novas parcerias, novos negócios para você e para o seu negócio em 2022. Então, amanhã com Rafael Vargas, você estará conosco no nosso 4º encontro. Então, gente, muito obrigada. Ademir, obrigada por suas palavras, pelo ensino, mais uma vez. Ademir é mentor da Cluster Brasil, também um grande parceiro do Empregação, e estamos juntos aí com vocês em 2022. Um grande abraço. Até mais. Obrigado, uma boa noite para vocês. Boa noite. Tchau, tchau.